O amor é uma atitude. Porque o pastor Herbert é uma bênção. Mas se um dia o pastor Herbert não me der bom dia, eu vou deixar ele de amar ele por causa disso? Se um dia alguma coisa acontecer com o seu irmão, com seu pai, com sua mãe, você deixaria de amar ele por conta disso? Se você medir o amor que você tem por uma pessoa, por um sentimento ou pelo que aconteceu, você vai correr o risco de parar de amar e negar Hebreus capítulo 13, versículo 1. É por isso que o amor, para mim, na minha concepção, ô pastor, é um preceito, é um mandamento e tem que ser medido por atitude, não por palavras. Falar é vazio. Tomar uma atitude, amar de verdade, incondicionalmente, aí é chegar o mais perto do que Jesus amou a gente. Olá, meus queridos amigos! Mais um podcast começando. Você aí de casa, seja muito bem-vindo! Que alegria te receber aqui nesse espaço onde vamos aprender mais da palavra. Inclusive, já separe, deixe preparada sua Bíblia Sagrada e abra ela em Hebreus, no capítulo 13. Vamos encerrar este livro tão maravilhoso que, como nós estudamos, não sabemos o autor ao certo, mas quantos ensinamentos preciosos que nós tivemos. Foi maravilhoso e você pode estar se perguntando: qual será o próximo livro que nós vamos estudar no podcast bíblico? Bom, nós sempre fazemos as votações no nosso Instagram, o @canal.cjc, porque é você de casa que escolhe qual será o próximo livro que nós vamos estudar aqui no podcast. Então, você precisa estar seguindo o nosso perfil lá. Nós sempre colocamos o vídeo e nos comentários, aquele livro que mais for votado, mais for comentado, esse será o livro escolhido. Falta um bocado ainda para a gente poder ler a Bíblia toda aqui no podcast, mas aos pouquinhos nós vamos e a missão é essa. Não só conhecer, mas prosseguir em conhecer ao Senhor a cada dia mais. E como nós temos visto, Ele se revelando para nós. E hoje não será diferente. Como eu falei, prepare a sua Bíblia, prepare também o caderno e vá registrando tudo que o Senhor Deus for tocando no seu coração no dia de hoje. Para fazer esse estudo, é claro que eu não estou aqui sozinha, eu estou em excelente companhia e começo apresentando o pastor Herbert, que está pela primeira vez. Pastor, seja muito bem-vindo. Amém, obrigado. Eu agradeço a oportunidade, irmã Júlia, o CJC, e eu creio que vai ser uma grande oportunidade para abençoar o pessoal de casa, em nome de Jesus. Tenho certeza disso, vai ser um tempo de edificação para todos nós aqui no estúdio, aí onde você está nos acompanhando, não importa de onde você está nos ouvindo, tenho certeza que vai ser um período de qualidade que nós vamos ter de aprendizado do Senhor. Quem também está conosco, que aliás está voltando, né? Já esteve conosco e se está voltando é porque gostou do podcast bíblico, glória a Deus. Pastor Miguel, seja muito bem-vindo. Graças a Deus, muita luz, dona Júlia, muita luz, meu pastor Herbert. Para nós é um prazer estar aqui nesse podcast. Eu tenho certeza o livro de Hebreus hoje será destrinchado de uma forma espiritual, teológica e vai agregar muito ao seu conhecimento. Fica aí, sai não. Exatamente, o capítulo final para a gente encerrar com chave de ouro. E qual será o próximo livro? Lá no nosso Instagram você sempre vai poder conferir e votar para o próximo estudo aqui do podcast bíblico. Mas temos muito conteúdo para o dia de hoje, a conclusão de todo esse estudo que nós fizemos. Nós vamos ver vários assuntos, inclusive as saudações finais que o autor deixou registrado para nós. Mas antes de lermos e mergulharmos em cada versículo que está aqui em Hebreus 13, eu vou pedir a bênção do pastor Herbert, apresentando esse momento a Deus e convidando o Espírito Santo. Pode ser, pastor? Amém, senhora. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, queremos te agradecer pela sua oportunidade, esse podcast bíblico, que tem abençoado muitas pessoas. Espírito Santo, vem nos conduzir, nos dar direção para revelar a tua palavra em cada coração. Meu Deus, abençoe esse programa, todos, meu Deus. E eu creio, meu Pai, que vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Amém. E agora,
Podemos começar, já abrir aqui as anotações, você aí de casa faça o mesmo, prepare o seu caderno. E a gente vai ver aqui a continuação do capítulo anterior, Hebreus faz muito isso. No início do novo capítulo, sempre tem um gancho do anterior. E o assunto anterior foi sobre exortação à santidade. Também vamos ver aqui vários preceitos, votos, a saudação final e a bênção que o autor deixa para os seus leitores. Mas vamos começar aqui do versículo 1 ao versículo 19, o título aqui na nova linguagem de hoje é Como Agradar a Deus. E aqui, pastores, temos vários conselhos, né? Eu até lembrei de Provérbios, porque cada versículo era um conselho diferente. Parece que o autor aqui está com esse mesmo espírito, de em cada versículo deixar um assunto de extrema importância para cada um de nós. E nós começamos dizendo assim no versículo 1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Aqui está um princípio fundamental do cristão. Primeiramente, amar a Deus, né, acima de todas as coisas. E em segundo lugar, nós temos este mandamento, amar o nosso próximo. E, pastor Herbert, esse amor precisa ser demonstrado. Nós podemos dizer que amamos, mas se nós não temos atitudes condizentes, esse amor parece que não é muito válido, né? Precisamos ter atitudes. É verdade. E esse mundo tão difícil que a gente está vivendo, como o pastor Miguel sempre fala, a gente tem que ser luz. No meio das trevas, no meio da dificuldade. E aonde tem trevas, aonde tem escuridão, você pode ter certeza, você que é de Deus, você vai brilhar, você vai raiar esse lugar e vai transformar vidas na parte social, na parte espiritual, em todos os setores, em nome de Jesus. Sim, esse amor precisa ser contínuo, precisa ser demonstrado, precisa ser visível. Pastor Miguel, eu me lembro de quando o pastor Michael uma vez estava falando, era no período onde houve aquela tragédia no Rio Grande do Sul. E aí o pastor estava falando, nós podemos orar? Devemos, mas nós podemos fazer algo além de orar também, podemos agir. E a fé é isso também, é ação. Então, se a gente ficar ali só falando, claro, a oração ela tem muito poder, devemos fazer isso. Mas, pastor Miguel, sem atitude, né, sem obras, é morta. É morta. O amor, ele não pode ser medido só com palavras, né? Costumo falar até nas reuniões de quarta-feira. O amor é uma atitude. Porque o pastor Herbert é uma bênção. Mas se um dia o pastor Herbert não me der bom dia, eu vou deixar ele de amar ele por causa disso? Se um dia alguma coisa acontecer com o seu irmão, com seu pai, com sua mãe, você deixaria de amar ele por conta disso? Se você medir o amor que você tem por uma pessoa, por um sentimento ou pelo que aconteceu, você vai correr o risco de parar de amar e negar Hebreus capítulo 13, versículo 1. É por isso que o amor, para mim, na minha concepção, pastor, é um preceito, é um mandamento e tem que ser medido por atitude, não por palavras. Falar é vazio. Tomar uma atitude, amar de verdade, incondicionalmente, aí é chegar o mais perto do que Jesus amou a gente. Exato. Ele demonstrou o amor, ele se entregou por cada um de nós, é o que nós estudamos em todo este capítulo aqui, aliás, esse livro de Hebreus, e como tem falado ao nosso coração. Sim. E essa é a marca de um verdadeiro cristão, é o amor. Né, o amor bíblico, aquilo que a Bíblia ensina que é o amor. Aí no versículo 2 vai falar, não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Isso aqui é forte. Interessante, né? Porque vai falar, pastor Miguel, fazendo uma referência, né, a Gênesis 18, onde Abraão recebeu ali anjos e não tinha noção que eram anjos. Então, pastor Miguel, hospitalidade também é uma marca importante, né? Isso é forte, hein? Isso é forte. A pessoa ter esse... faz parte do amor, né, dona Júlia? Tá ligado, né? Tá ligado. Não dá pra andar fora, né? É mesmo lá na Rocinha, eu sou pastor da Rocinha, né? Lá na Rocinha eu posso visitar 10 casas. Em cada casa vai ter um café pra eu tomar. O pessoal é carinhoso, amoroso. Cada casa vai ter um café pra eu tomar. Eu posso estar 10 casas diferentes. E ai de você de não tomar o café da irmã ou do irmão. Essa hospitalidade traz Jesus pra mesa, traz Jesus pro ambiente. Eu não posso ser de Deus ou falar que sou de Deus se eu não recebo bem até mesmo o homem ou a mulher de Deus na minha casa. Muitos, como a Bíblia falou aí, receberam anjo sem saber. O anjo, né, a palavra anjo no grego quer dizer ângelo, que significa mensageiro. Ele vai trazer uma mensagem de Deus. Quantos não receberam um mensageiro
Alguém queria trazer algo de Deus para a vida dela, mas não recebeu bem. A Sara, ela quase infligiu isso quando Abraão recebe 2 anjos lá na casa dele, e a Sara ri do mensageiro. Por não receber bem a mensagem, poderia até perder a bênção. Eu não posso deixar de receber bem o homem, a mulher de Deus, seja quem for. Ele está trazendo uma mensagem não do homem, mas do próprio Deus, que pode, como na Sara, mudar toda a minha história. Isso pode se referir a uma casa física, né? De hospitalidade. Exatamente. Ou também ao coração, né? Você falou Exatamente. sobre mensagem, trazendo isso pro coração. Quantas pregações que você já não Exato. foi, que a palavra veio assim, aquele choque. Você fala, Ih, nem esperava, mas veio do Exato. nada. Como dizem, aquela voadora. Pegou distraído. Então veio de repente, que você receba essa mensagem no seu coração. Se veio do céu, se veio da parte de Deus, então amém. É para o meu bem, é para o meu crescimento, né? Absorva e vá digerindo aquela mensagem. Ainda que seja difícil, mas vá digerindo, porque Deus quer trabalhar algo em você. Então não despreze as mensagens, nem os mensageiros. Amém. No versículo 3... Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Pastor Ebert, explica pra gente um pouquinho sobre o que significa, o que o autor quis dizer com esse versículo 3. Amém. Porque a Bíblia fala aqui em Mateus 25, 36, né? Estava nu e me visitastes-me. Adoeci e visitastes-me. E na prisão foste me ver. Então, eu queria que esse amor, aonde essas pessoas estão sofrendo, na Cracolândia, talvez num botequim, talvez numa comunidade, você ir na direção de Deus. É a mesma coisa que você está fazendo a obra para Cristo também, fazendo a vontade dele. Para essas pessoas que estão precisando, como está a palavra também em Mateus 25, 36. Sim, socorrer daqueles que estão necessitados, né? Presos aqui a gente pode também entender no sentido espiritual, buscar aqueles que estão presos no pecado, presos em laços do inimigo, ou até fisicamente, né? Existem obras da igreja em cima desse assunto e é algo transformador. De fato, é algo que você... É um destrave que tem em você, é um trabalhar em você. No versículo 4, nosso tempo já está corrido, estou no versículo 4 ainda. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Aqui, pastor Miguel, estamos falando sobre essa pureza que existe e precisa existir dentro do casamento, sobre a fidelidade. E, pastor, eu estava pensando sobre isso aqui, e até em pessoas que ainda não têm o casamento em si, não encontraram a sua metade, como dizem por aí, mas me chamou a atenção uma vez uma frase que dizia sobre você ser fiel à sua esposa ou ao seu marido, mesmo antes de você conhecer. E de que forma que nós fazemos isso? Nos guardando, que é o que a palavra fala. Ou seja, guardando as nossas emoções, guardando o nosso coração, não entregando para qualquer pessoa, guardando o nosso corpo, nos preservando, assim como a palavra nos instrui. Então, a fidelidade é antes e depois também, né? É forte, é verdade. Preguei isso ontem. Olha que bênção. Falei para os casados, né? Eu falei, os casados não podem deixar o matrimônio apagar. Você não pode deixar a chama apagar. A chama tem que estar a todo vapor. Só que tinha muito jovem, muito solteiro na reunião. Eu falei, pastor, e solteiro? Como faz para deixar a chama acesa? Eu falei, sua chama tem que estar apagada. Você tem que cuidar do seu corpo e do seu coração. Como, pastor? Se guardando. Eu preciso guardar a minha emoção. O programa é de jovem, né? E quantas vezes no colégio, na faculdade, você olha para uma pessoa e se fala, caramba, fulano é muito interessante. E aí você já se desmancha tudo. Seu coração já foi dado. Você já entregou o que você tinha de mais precioso. Aí se Deus for falar algo, não, volta, vigia, como que você vai ouvir? Seu coração já está entregue àquele sentimento. O problema não é o final do erro, né? O adultério ou a fornicação. O problema é quando o nosso coração já está sendo dado àquilo que não está agradando a Deus. Por isso que ele deixou claro que o casamento seja respeitado por todos. Como disse Dona Júlia, né? O casamento, antes do casamento, durante o casamento, pós-casamento, tem que ter esse temor, tem que ter
esse zelo, Sim. para não dar o que eu tenho mais de precioso para quem não merece. Exato, é se guardar, se guardar. preservar. A palavra fala sobre tudo que se deve Tudo. guardar. E se Deus está te sinalizando através do seu líder, de autoridade sobre você, o seu pai, a sua mãe, de que por hora é sinal amarelo, é sinal vermelho, então respeite isso, porque até mais aqui nos próximos versículos vai falar sobre liderança, sobre autoridade, como nós devemos respeitá-los. No versículo 6, portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Aqui é uma citação de um salmo, né? O Salmo 118, se eu não me engano, vai falar sobre isso. Acho que eu pulei um versículo, né? O versículo 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Aqui tá falando sobre o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. Não é que Deus não quer que você prospere, não é sobre isso. Deus é o maior interessado. A prosperidade, ela é dom de Deus. Então a gente tem que ter isso gravado no nosso coração. Mas o dinheiro não me prende, o dinheiro não é o meu senhor. O dinheiro está ali para servir. E aquilo que Deus está abençoando, que a gente possa também ter generosidade, né? Não sermos pessoas avarentas, presas, que dependem ali do dinheiro. Esse é o fator determinante para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa. Não. Eu tenho um Deus que é o dono do ouro, dono da prata, Amém. e Ele pode todas Amém. as coisas. E aí no 6, como eu falei, uma citação aqui do Salmo 118, que é muito poderoso, né? Deus é o nosso defensor. Vamos para o versículo 7 agora? Vai dizer assim: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Pastor Herbert, o senhor se lembra assim da pessoa que ganhou o senhor para Jesus, os primeiros líderes, né? A primeira pessoa que Deus colocou no caminho do senhor para pregar o evangelho, como é que foi? Lembro sim, que eu lembro que o pastor Edebrando, né? Que quando eu cheguei, tinha um problema até de álcool, né? De vícios. E chegou, o obreiro também me recebeu muito bem. E quando eu cheguei lá, me deu uma palavra, me abraçou, e aquilo mexeu comigo. Eu achava que eu não podia entrar numa igreja, eu achava que eu não podia ficar. E quando eu olhei, falei, poxa, dá pra gente ser transformado também, tem como ter uma mudança. Como Deus escolheu ele, Deus pode me escolher e pode mudar a minha vida também. E eu lembro disso até hoje, e como o apóstolo Paulo com Timóteo, né? O apóstolo Paulo sempre orientando o Timóteo sempre guardando no coração, que muda a vida de Timóteo, deu uma balançada, pensou em desistir, e o Paulo falou assim, ó, seja meus imitadores, como eu fui imitador de Cristo. Que a gente possa sempre lembrar dessas palavras, que a gente nunca possa desistir em nome de Jesus. Exato, pois a pessoa que ganhou o Senhor para Jesus, cada uma que o Senhor foi usado para ganhar para Jesus, é pedrinha na coroa dele. Verdade. Então, olha só que grande ministério, né? Verdade. Você está conversando com uma pessoa, você não sabe o que Deus pode e quer fazer na vida dela, não é? Verdade. Então, não se limite quando for falar de Jesus, você não sabe até onde essa pessoa vai chegar no Senhor, aquilo que Deus tem para cumprir na vida Isso é dela. forte. Isso é Amém. forte. No versículo 8, isso aqui é uma citação que a gente tem que ter gravado no coração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. glória. Imutável, firme. Se tem alguém que você pode depositar o seu coração, assim como nós falamos antes, né? Não entregar o coração. Se tem alguém que você pode entregar o seu coração, entregar os seus sentimentos, a sua emoção. Pastor Miguel, esse é Jesus, inabalável. Esse é. Ontem terminou a reunião, eu falei disso, né? Chegou uma menininha, tem 12 anos, a Maia. Ela, pastor, pequena assim, né? Pequena não, que eu sou muito grande, né? Ela chegou assim, mas pequitinha. Ela, pastor, o senhor falou de casar, eu posso casar com Jesus? Olhei assim, eu comecei a rir. Falei, rapaz, que pureza, né? Que pureza. Sobre isso, né? É isso que eu preciso cultivar no meu coração. Preciso ter esse sentimento no meu coração, né? Se for para casar, enquanto não vai casar com uma pessoa física, casa com Jesus. O primeiro compromisso que a gente tem que assumir é esse. É com o mestre, é com o É mestre. com ele, com é Jesus. aceitar a Jesus no nosso coração. O casamento em si, o dia que você fosse casar, assim como um dia eu me casei, teve uma festa de casamento, um anúncio público desse compromisso. Da mesma forma, quando você aceita o compromisso com Jesus, tem um anúncio público. Ah, é? Tem? É o batismo. Se batiza nas águas, anuncia para toda a igreja, para que todos saibam que agora você está
compromissado, aliançado com Jesus. E ali, né, pastor, vai ser transformado. Exatamente. Assim como o Senhor foi, assim como nós também, estamos todos sendo transformados dia após dia. No versículo 9... Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Aqui é algo interessante, quando falamos sobre ensinamentos diferentes, estranhos, Pastor Herbert, infelizmente a gente tem visto muito isso no nosso dia a dia, na nossa geração também. Alguns ensinamentos que são assim explícitos, claros, mas até coisas implícitas que têm levado muitos até de dentro da igreja. Isso é muito perigoso. É verdade. Infelizmente, você que está firme, que está caminhando, o foco é Cristo, o foco é Jesus. Como no casamento, amando a Deus, você vai amar sua esposa, amando a Deus, você vai amar o seu marido, e amando a Cristo, esses alimentos estranhos, essas palavras estranhas, elas não vão entrar no seu coração. Infelizmente, dona Júlia, quantas pessoas têm deixado de entrar no coração, e é uma benção, começou bem, mas estão se afastando de Deus. E tem que estar olhando para Cristo. Exato, é onde você está pondo a sua confiança, onde você está atentando aos seus olhos, que tipo de ensinamento é esse, condiz com a palavra, tudo você compara com a Bíblia, até o que nós estamos falando aqui, quando você for assistir a pregação do seu pastor, também é sempre assim, tá na Bíblia Sagrada, condiz mesmo com os ensinamentos de Jesus, é isso que os de Bereia faziam, né? Isso, então a gente tem que conferir, tá de acordo? O que você vê por aí, tá de acordo? Então sempre confira com a Bíblia Sagrada. Vou dar um salto aqui no versículo 15, a gente vai ver, vai falar assim, né? Por meio de Jesus, oferecemos sempre sacrifício de louvor e o fruto de lábios que confessam o seu nome. Será que nós estamos murmurando muito? Será que a gente está falando mais do problema, mais de situações contrárias, de dificuldades, ou estamos louvando ao Senhor? Será que emprestamos os nossos lábios mais para louvar a Deus ou para louvar o diabo? Porque muitas vezes a murmuração é um louvor ao diabo, atrai o destruidor. Então louve ao Senhor, esteja sempre exaltando, falando de coisas boas, falando da palavra. No 16 vai falar para não negligenciar a prática do bem, que a gente não se canse de fazer o bem. No 17 vai voltar a falar sobre os líderes, sobre obediência, sobre se submeter a eles. Precisamos ter essa maturidade de reconhecer a liderança e respeitar, que se está ali, tem a bênção do Senhor, então eu preciso ter essa maturidade de reconhecer. No 18 e 19 fala algo interessante, né? Orem por nós, falando sobre os líderes. Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor? A última vez que você orou para o seu líder? Qual foi a última vez que você fez essa oração intercessória? Porque a gente ora muito por nós, pouco pelos outros, que dirá pelo pastor. Então a gente tem que mudar isso, que é né? o pastor e por ela. Exato, exato. Então que a gente possa ter também esse olhar como igreja. Até o pastor faz parte da igreja de Cristo, somos todos cooperadores do reino de Deus. E aí no final vai falar sobre a bênção pastoral, a oração e a santificação e serviço. Aqui eu não vou ler essa parte porque o nosso tempo não está permitindo, mas faça essa leitura breve. E, Júlia, qual será o próximo livro que a gente vai estudar? Esse aí você precisa seguir a gente no Instagram para ficar por dentro de tudo, @canal.cjc. Mas ainda sobre este capítulo 13, vamos ler o comentário do missionário R.R. Soares. E sobre este capítulo ele diz assim: o Senhor estabeleceu pastores e mestres na igreja para edificar e cuidar do seu rebanho. A epístola aos Hebreus mostra que os crentes, por sua vez, devem imitar a fé e o bom proceder de seus líderes espirituais. Além disso, precisam obedecer-lhes e submeter-se à autoridade deles. O autor sagrado retomou ainda a comparação entre Cristo, o sumo sacerdote perfeito, e o sistema de sacrifícios da lei, exortando os leitores a não se deixar levar por heresias ou por influências do legalismo judaico. Ora, a palavra de Deus nos traz uma revelação fundamental a respeito do Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Isso significa que o nosso Salvador e Senhor jamais mudará e realizará as mesmas obras para todos aqueles que nele creem. Só é preciso confiar em sua palavra.
Missionário R.R. Soares, muito obrigado, o senhor sempre acrescentando aqui no podcast bíblico. E pastor Miguel, muito obrigado pela sua participação. E para quem quiser encontrar o senhor, qual que é o seu endereço, os horários desse domingo? E fala pra gente também a rede social, se o senhor tiver, a igreja também, fica à vontade. Maravilha. Eu estou ali na Estrada da Gávea, número 447, na Fundação Rocinha, trazendo luz não somente para Rocinha, mas para toda a Zona Sul. Quem quiser nos encontrar no Instagram é pr.miguelangelo. Você pode me encontrar lá. Eu tenho certeza que vai ser luz. E o arroba da igreja é IGD Rocinha somente. Estrada da Gávea 447, nesse domingo, 8 e 19 horas, dona Júlia. Perfeito! E pastor Herbert, uma alegria também receber o senhor, podcast aqui de Portas Abertas, volte sempre. E para quem quiser encontrar o senhor lá em Vilar dos Teles, fala pra gente o endereço, os horários desse domingo, fica à vontade. Glória a Deus. Agradecendo mais uma vez a oportunidade, pastor Miguel também. Prazer, pastor. Glória a Deus. Estamos ali na Avenida Nilo Peçanha, lote 21, quadra A, próximo à Fábrica de Gelo, em São João de Meriti. O domingo é 8 horas da manhã e também às 18 horas. As redes sociais é Herbert Freitas e da igreja é IGD Vilar dos Teles. Glória a Deus. Perfeito, glória a Deus. Siga, fica por dentro de tudo. E como eu falei e repito, nosso Instagram também, @canal.cjc. As votações sempre são por lá. Novidades, bastidores, tudo você encontra no nosso perfil, tá bom? Já faça então... já faça não vou revelar o próximo livro. O próximo podcast bíblico, nós vamos fazer aqui o panorama geral e mergulhar no próximo livro que vou deixar no suspense, vou deixar no ar aqui, tá bom? Pessoal, um abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até mais. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal no Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!